Oi, bom dia. Nossa apresentação hoje é sobre o PCR em tempo real para o diagnóstico de Covid-19. O grupo é formado pela Gabriele Zampolo, pela Jéssica Lichuang, pela Júlia Romano, por mim, Kelly Feitosa, e a Rafaela Rodrigues. Bom, a Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, que apresentam poucos sintomas, enquanto 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, das quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Aqui a gente tem a imagem do coronavírus. Aqui a gente tem a proteína do núcleo capsídeo, que ela se associa ao genoma do RNA e ela permite a regulação da síntese de RNA viral. A gente tem a proteína envelope, que ela tem uma função desconhecida e é importante na montagem e na liberação adequada do vírus. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito a partir de uma amostra de swab nasofaríngeo, sendo que a carga viral é maior na fossa nasal do que na orofaringe, e a técnica mais útil é a detecção de ácidos nucleicos do SARS-CoV-2 na amostra de exudato nasofaríngeo, pois o vírus pode ser detectado desde as primeiras fases da infecção. O diagnóstico é composto por uma união de dois tipos de PCR, RT-PCR e PCR em tempo real. O RT-PCR é uma tecnologia pela qual as moléculas de RNA são convertidas em suas sequências complementares de DNA, por transcriptases reversas, seguida pela amplificação desse DNA complementar recém-sintetizado por procedimentos padrão de PCR. São utilizados primers mais inespecíficos e nunca em pares. Já o PCR em tempo real é uma técnica usada para monitorar o progresso de uma reação de PCR em tempo real. Ao mesmo tempo, uma quantidade relativamente pequena de produto de PCR, como DNA, DNA complementar ou RNA, podem ser quantificadas. É a técnica ouro para a COVID-19 de fase aguda e é utilizado para a quantificação de RNA, tanto em termos relativos quanto absolutos. O método é vinculado a um sistema de monitoramento que quantifica a emissão de fluorescência produzida durante os ciclos de amplificação. Ele viabiliza a amplificação, detecção e quantificação simultaneamente, agilizando a obtenção de resultados e minimizando o risco de decorrentes de possíveis contaminações. É também referida como RT-qPCR, quando é inserido um ciclo adicional de transcrição reversa, que leva à formação de uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA. Isso é feito porque o RNA é menos estável em comparação ao DNA. Ele também possui uma alta especificidade e sensibilidade. Os compostos fluorescentes mais utilizados são o Cybergreen e o Tachman, e faz o uso do termociclador com sistema óptico para a excitação da fluorescência. Agora a gente vai mostrar para vocês como é feito o exame. Então, se você já tem agonia desse tipo de imagem, fecha o olho alguns segundos. Como vocês puderam ver, o cotonete é inserido na narina para absorver as secreções. A amostra é armazenada de 2 a 8 graus por até 72 horas para proceder à extração do RNA. RNA purificado é extraído do vírus desativado. O RNA purificado é transcrito reversamente a 50 graus para formar o DNA complementar e é amplificado por qPCR. As sequências de iniciador e sonda para o ensaio do gene ORF1b são essas aqui, enquanto as sequências de iniciador e sonda para o ensaio do gene
são essas aqui. E o resultado do teste o paciente com SARS-CoV-2 positivo, ele vai cruzar a linha no limiar dentro de 45 ciclos. Aí aqui mostra a inativação, a denaturação, o anelamento do primer e a amplificação. Agora vamos falar sobre o gráfico. O eixo X representa os ciclos, o eixo Y representa a unidade de fluorescência emitida em cada um dos ciclos. Essa linha pontilhada em preta é o threshold, que é o limite de detecção da máquina. O CT significa ciclo threshold, que é quando a fluorescência ultrapassa o limiar da fase exponencial. E esse ciclo threshold é importante, pois esse ponto permite a quantificação exata e reprodutível baseado na fluorescência. Então, vamos no exemplo. A linha verde número 1, ela tem um CT maior, então ela tem uma baixa quantidade de DNA. O CT mais baixo, que é esse número 3 azul, tem uma maior quantidade de DNA na amostra. E nesse gráfico, a gente não olha o platô, porque ele é insignificante para a gente. Os possíveis resultados do teste são: resultado do teste positivo, que significa que a pessoa da qual a amostra foi retirada está atualmente infectada pelo vírus. E o resultado de teste negativo, que pode significar que a pessoa não está atualmente infectada por este vírus, ou que o vírus não está presente no local de onde a amostra foi retirada. A amostra retirada foi de qualidade ruim, ou que a infecção está no estágio muito precoce, ou muito tardio, para detectar a replicação do vírus. Atenção! O teste RT-PCR não pode detectar se uma pessoa teve o vírus e então o eliminou após o fim da doença. As vantagens. Além de ser a técnica ouro, esse tipo de diagnóstico apresenta outras vantagens, como a sua alta especificidade e sensibilidade, que fazem com que suas taxas de acerto sejam bem altas, e ele pode detectar infecções atuais. Existem também outras técnicas, como é o caso do teste rápido, que não é tão recomendado como o PCR, mas que também é usado, né? Ele é conhecido como teste rápido por ter o resultado em até 15 minutos. É um estudo sorológico, que são usados métodos para detectar a resposta humoral à proteína S e à proteína N. Após o aparecimento dos sintomas, em 5 dias aparecem a IgM e a IgA, e só após 14 dias que aparece a IgG. Aqui temos um exemplo do teste com o teste negativo, IgG positivo, IgM positivo e IgG e IgM positivos. Desvantagens dessa técnica. É um teste impreciso, possui limiar de janela imunológica e pode possuir reação cruzada. Com isso, temos a conclusão que o teste PCR em tempo real é o que tem uma função efetivamente diagnóstica, pois através dele é possível detectar uma parte do RNA específico do vírus sem a possibilidade de confundir o resultado com outro agente viral. Os testes sorológicos pesquisam uma resposta do organismo quando ele já teve contato com o vírus. Caso for recente, terá IgM. Se for por um tempo depois, IgG. Sendo assim, esses tipos de testes são melhores para auxiliar no mapeamento da população imunizada, mas não têm a função de diagnóstico. Aqui as referências.